de hoje, nós vamos falar sobre as ligações covalentes. Mas vamos relembrar as ligações iônicas, porque nós sempre teremos que fazer uma comparação entre essas ligações, tá? A ligação iônica, que foi a da semana passada, nós vimos que ela é formada por um cátion, né, que tem carga positiva, e um ânion, carga negativa, ela é por atração eletrostática. Os cátions são formados por metais e ânions por não metais. Só lembrando, pessoal, nós trabalhamos principalmente com os metais que pertencem ao grupo 1, 2 e 13, e as valências são mais 1, mais 2 e mais 3, né? Eles perdem elétrons. Já os não metais, a gente trabalhou principalmente com os grupos 15, 16 e 17, eles têm valência menos 3, menos 2 e menos 1, o que significa aí que eles ganham elétron. Então, como eu tenho diferença de cargas, eu tenho uma atração entre esses átomos, o que possibilita a formação de uma substância. Bom, já na ligação covalente, vocês verão que aqui agora não aparece metais. Ela ocorre apenas entre não metais, que são aqueles átomos que têm tendência em ganhar elétrons. A gente fala que eles têm grande afinidade eletrônica por isso, ou ainda que eles são eletronegativos, tá? Bom, quem é que vai entrar aqui? Vai entrar o hidrogênio. Lembra lá nas atividades que a gente fez, né, que o hidrogênio ele não faz ligação iônica, então ele faz esse segundo tipo de ligação, que é a ligação covalente. E vão entrar aqueles átomos, né, aqueles elementos que pertencem aos grupos 15, 14, 16 e 17. Lembrando, né, que eles vão ter 4, 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência. Como eles já estão próximos ao octeto, a tendência deles é ganhar elétrons para se estabilizar, tá? Então, lá na ligação iônica, a gente viu que um perdia e o outro ganhava, né? Aqui não, eles compartilham elétrons. Eu costumo fazer a seguinte analogia nas minhas aulas, as meninas aí vão entender. Às vezes, quem tem irmã, e vocês estão querendo muito uma maquiagem, uma bijuteria que seja, a mãe vai lá e compra só uma e fala assim, ó, é para vocês dividirem, viu? Pertence às duas. Nesse caso, vocês estão fazendo uma ligação covalente, um compartilhamento. Bom, lá na ligação iônica, nós falávamos que o composto formado era um composto iônico. Aqui, na ligação covalente, o composto formado é chamado de composto molecular, tá? Então, se aparecer essa palavrinha, já está indicando para vocês que se trata de ligação covalente entre os elementos químicos. Só para relembrar aí, tabela periódica, né, que ela sempre tem que nos acompanhar. Aí, em branco, estão os não metais. Então, já tem aqui representado do lado direito, ó, tudo isso pode entrar para a gente na ligação covalente. E observem, como eu havia dito, que o nosso amigo hidrogênio, por mais que esteja localizado aqui no grupo 1, ele é um não metal. Então, ele faz também o compartilhamento, a ligação covalente. Bom, vamos entender por que esse hidrogênio tem um elétron na camada de valência e ele não perde esse um elétron. Observem, gente, que o átomo de hidrogênio ele é o menor elemento químico que a gente tem. Ele tem um núcleo, que está representado aqui na imagem de azul. Ele tem número atômico 1, que significa que ele tem um próton e um elétron. Então, ele só tem a primeira camada, que é a camada K, e a camada K dele tem um elétron. Se ele vier a perder esse um elétron, ele fica sem eletrosfera, sem camada eletrônica. Então, ele fica instável. Então, a tendência dele é ganhar um segundo elétron e esse segundo elétron ocupar a eletrosfera. Aí, ele fica satisfeito, porque essa camada K
por ser muito pequena, né, muito próxima ao núcleo, ela comporta apenas 2 elétrons. Então, esse hidrogênio, ele não tem tendência em perder, ele tem tendência em ganhar, né, em compartilhar e completar o dueto. Então, é por isso que ele entra dentro das ligações do tipo covalente. Bom, vamos aos exemplos, entender agora como que a gente determina as fórmulas desse composto. Aqui eu trouxe o primeiro exemplo, que é Cl2. Cl é o símbolo do cloro. Se vocês forem buscar na tabela periódica, o cloro está localizado, pessoal, no grupo 17, ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada. Cl, por que eu tenho esse 2 aqui embaixo? Esse 2 já está me contando que eu juntei 2 átomos de cloro. Existe essa ligação. Essa fórmula é chamada de fórmula molecular. Ela só traz para a gente o símbolo do elemento químico, ou dos elementos químicos, e a quantidade. Mas eu ainda não tenho a representação de elétrons, de compartilhamento, então a gente costuma usar outras fórmulas. Vou começar com o segundo tipo, que nós vamos utilizar bastante nas nossas aulas. Eu vou fazer o mesmo elemento químico, que é o cloro, só que eu represento os elétrons dele com esses pontinhos. Então, ele é do grupo 17, ele tem 7 elétrons, coloquei 7 pontinhos. Vou colocar o segundo átomo de cloro do lado direito, também com 7 elétrons. Então, observe, 7 elétrons, eles ainda não alcançaram a estabilidade, que é o octeto, né? 8 elétrons na camada de valência. Então, eles vão se aproximar um do outro e fazer o compartilhamento. Eu gosto de mostrar um retângulozinho, tá? Compartilhamento, cada um contribui com um. Então, o cloro da esquerda veio aqui e contribuiu com esse elétron e o da direita com esse. Então, observem, o aqui da esquerda, inicialmente ele tinha 7, mas ele compartilhou um do cloro, ele ficou com 8. E a mesma coisa aqui com o da direita. Ele tinha 7, compartilhou mais um no retângulozinho aí, ficou com 8. Então, é por isso, meninos, que existe estabilidade nesse caso. Eles compartilharam um par de elétrons, então, com esse um par de elétrons, eles alcançaram a estabilidade. Aqui, esse composto químico, né, essa fórmula com os elétrons representados é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, que é o nome do cientista que propôs pela primeira vez esse modelo, tá? Uma outra fórmula que é bastante utilizada, eu vou mostrar agora como que ela funciona. Nós vamos colocar os mesmos 2 átomos de cloro, só que entre eles a gente representa as ligações por meio de um traço. Então, observe o seguinte, aqui na ligação que a gente fez na fórmula eletrônica, ele teve um par de elétrons compartilhado. Então, aqui embaixo, entre os 2 cloros, eu coloco um traço representando esse compartilhamento. Tá? Essa é chamada de fórmula estrutural. Então, basta substituir o compartilhamento, né? Ou seja, representar essa ligação por um traço. Então, esse mesmo composto aí, o Cl2, sendo representado por 3 fórmulas diferentes. Observem que o jeito de representar é diferente lá da ligação iônica. Bom, vamos para mais um exemplo. Agora que nós temos a molécula, né, da água, H2O. Então, nesse primeiro caso, só tem os símbolos, é a fórmula molecular. Vamos fazer a fórmula de Lewis, a eletrônica. Coloco o primeiro hidrogênio, lembrando que o hidrogênio está no grupo 1, então ele só tem um elétron. O oxigênio, quando vocês buscam ele na tabela periódica, ele pertence ao grupo 16. Isso significa que ele tem 6 elétrons na última camada. Então, para chegar em 8, ele vai ter que fazer 2 ligações, né? Ganhar mais 2 elétrons.
Então, observem, coloquei por enquanto um hidrogênio e um oxigênio. Nenhum dos dois está satisfeito, está estável. Então, eu posso vir aqui e fazer um compartilhamento entre eles. Então, observe que o hidrogênio tinha 1, compartilhou com 1 do oxigênio, ele ficou com 2. O objetivo dele é ficar com 2, então esse hidrogênio já está satisfeito. O oxigênio, que tinha inicialmente 6, compartilhou mais 1 aqui do hidrogênio, ele ficou com 7. Melhorou, mas ele ainda não chegou em 8. Esse hidrogênio também não pode compartilhar mais. Então, é por isso que nessa fórmula da água eu tenho o segundo átomo de hidrogênio, que eu vou colocar aqui do lado direito. Então, observe que eu coloquei o segundo hidrogênio e aqui está o elétronzinho dele. Aí, eu faço o segundo compartilhamento. Agora sim, o oxigênio tinha 7, mas esse compartilhamento que ele fez, ele atingiu o octeto, 8, e o hidrogênio que eu coloquei ficou com 2. Então, estão todos satisfeitos. Essa é a fórmula eletrônica da água. Bom, agora partindo para a fórmula estrutural, que é a dos traços. Vou colocar os mesmos átomos do jeito que eu fiz na fórmula eletrônica. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Observem que o hidrogênio da esquerda e o oxigênio teve um compartilhamento, então um traço. E com o hidrogênio do lado direito, mais um compartilhamento, então mais um traço. Essa é a fórmula estrutural. Ouço uma pergunta demais da conta. Professora, posso fazer isso aqui, ó? Oxigênio, 2 traços, hidrogênio. Não, você não pode. Por que que não pode? Porque o hidrogênio, ele não consegue fazer 2 compartilhamentos ao mesmo tempo. Ele só tem um elétron, então ele consegue fazer só uma ligação de cada vez, tá? Bom, último exemplo aí para nós finalizarmos, HCN. Então, hidrogênio, grupo 1, lá que nós já estamos mais acostumados, o carbono, que é do grupo 14, e o nitrogênio, se vocês buscarem lá na tabela, grupo 15. Então, todos tendência em ganhar, né? Eletronegativos. Essa é a fórmula molecular. Vamos para a fórmula eletrônica. Primeiro, o hidrogênio com um elétron. Se o carbono está no grupo 14, significa que ele tem 4 elétrons. Então, eu coloco o símbolo dele com os 4 elétrons. Vou fazer primeiro o compartilhamento entre hidrogênio e carbono. Hidrogênio precisa de mais um elétron, então ele se aproxima desse carbono e eles compartilham. Observem que nesse compartilhamento inicial, o hidrogênio ficou estável, ficou com 2. O carbono, que inicialmente tinha 4, que esse 1 ele vai ficar com 5. Ele ainda não está satisfeito. Então, é por isso que nós temos o terceiro elemento, que é o nitrogênio. Nitrogênio, grupo 15, por isso que eu coloquei aí, ó, 5 pontinhos. Então, nesse momento, eu tenho carbono com 5, porque ele já fez um compartilhamento, e nitrogênio também com 5. Então, venho aqui e faço um compartilhamento entre eles. Beleza, ficaram com 6. Observem que eles ainda não estão estáveis, eles não atingiram o octeto. Então, nós podemos fazer mais compartilhamentos. Vou fazer mais um. Agora ficaram com 7. Mais um, 8. Agora estão todos satisfeitos. O hidrogênio completou o dueto e tanto carbono quanto nitrogênio completaram o octeto. Essa é a fórmula eletrônica. Vamos agora para a fórmula de Lewis. Para a fórmula estrutural. Ó, coloco os mesmos átomos, hidrogênio, carbono e nitrogênio, e vou revelar a fórmula eletrônica. Entre hidrogênio e carbono, teve um compartilhamento, então um traço. Já entre carbono e nitrogênio, eu tive 3 compartilhamentos simultaneamente. Então, eu coloco 3 traços representando as 3 ligações. Agora, eu posso colocar as 3 ligações, né, juntas.
porque elas ocorreram entre os mesmos elementos químicos. Essa é a fórmula estrutural.